Beleza? Vamos lá. Primeira prova. Aplicando aquela técnica de leitura das questões, a gente vai verificar que a primeira questão exige a leitura do texto, aí a gente já deixa para frente. A segunda questão já diz assim: em uma determinada passagem do texto 1, o autor revela que todo indivíduo tem potencial para progredir, assinale a alternativa que indica essa passagem, também deixa para depois, exige a leitura do texto. A terceira questão já diz assim: observe os itens abaixo e as orações nele existentes. Depois pergunta-se, as duas orações expressam o mesmo sentido, apenas no item ou nos itens. Então aqui eu não preciso da leitura do texto. Eu vou focar a análise nos itens. Beleza? Já vou ganhar tempo. A quarta questão diz: no texto 1, o autor se dirige ao leitor tratando-o na terceira pessoa do singular, pronome você. Se o autor decidisse se reportar a mais de um leitor, o texto correto estaria indicado na alternativa. Então nós temos aí a possibilidade de trocar o você pelo vocês. Nesse momento a gente vai analisar as concordâncias verbais e consequentemente nominais, que porventura vão ser trabalhadas. Então, também não preciso da leitura do texto. A quinta questão diz: em qual das alternativas abaixo a vírgula foi empregada para separar a oração principal da oração subordinativa condicional? Então, só me basta o que está em cada opção. Aí vem o texto 2, o poema A Garanhuns. Um texto um pouco mais longo e de linguagem figurada. Beleza? A questão de número 6, que diz assim: observe os verbos sublinhados dos itens abaixo. Eu tenho 5 itens com verbos sublinhados. Beleza? Podemos? Vamos lá? E aí nós temos o seguinte: sobre eles, assinale a alternativa correta. E aí vem várias informações a título de análise morfológica e sintática de cada tópico. Então não preciso da leitura do poema. Na sétima questão, sobre concordância verbal, analise os itens. Não preciso da leitura do poema. Na oitava, observe os termos sublinhados dos fragmentos abaixo. Em seguida eles perguntam algo relacionado à acentuação gráfica. Dispensa a leitura do poema. A nona questão diz assim: em apenas uma das alternativas abaixo, os termos sublinhados indicam exemplo de regência nominal. Assinale-a. Então também não tem necessidade da leitura. E a décima, no texto de Shakespeare, abaixo, faltam sinais de pontuação. Pontuando-o, tem-se como correta a alternativa. Então, para que aquele poema? Só para servir de motivo para as questões. Ele não precisa nem sequer ser lido. Você que não fez isso, terminou perdendo muito tempo para resolver as questões. Beleza? Então é isso que você não pode fazer na hora da prova. Na hora da prova, galera, você tem que otimizar o seu tempo. Tá bom? Observe os itens abaixo e as orações neles existentes. Primeiro item: na vida, as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante não parar. Pelo fato de os acontecimentos da vida nem sempre serem muito rápidos, é prudente saber a hora de recuar. Segundo item: se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Realize algo hoje, mesmo que seja de pequeno porte. Correta interpretação. Galera, primeiro item errado, eu elimino o quê? Segundo item estando correto, eu elimino o quê? Muito bem. Terceiro item: se você para completamente,
É muito mais difícil começar tudo de novo. É sempre fácil recomeçar? Letra B, nossa resposta. Atenção, todo mundo. Todo mundo. Eu sei que o nosso foco agora é PM. Beleza? Só que tem um dito popular muito certo, que onde tem fumaça tem que ter fogo, meu amigo. E nesse dito popular, literalmente, há alguns dias, uma pessoa do primeiro escalão do Corpo de Bombeiros convocou uma reunião com pessoas do segundo escalão para dar a seguinte informação. Vocês que têm filhos que estão estudando para o concurso da PM, avisem a eles que não parem de estudar quando o concurso terminar, quando o concurso passar. Porque o nosso edital deve sair em, no máximo, 4 meses. 3 a 4 meses. Então, preste atenção. Não haverá muita divergência de conteúdo. E vamos pegar essa frase bem aqui. Se você parar o ritmo que você está vindo de estudo, se você parar para esperar, sabe lá Deus quando vem um edital que dê legal para você voltar a estudar, o que vai acontecer com você é o que acontece com um aluno, por exemplo, que alguns aqui estão estudando para o concurso da PM, desde quando eu cheguei em Pernambuco para trabalhar no ED Concurso em janeiro do ano passado. Eu vejo as mesmas caras estudando para o concurso da PM. Estão no outro ritmo agora. Alguns alunos que estão aqui na sala começaram a estudar para o concurso da PM em agosto do ano passado. Estão num ritmo bom, não podem esmorecer. Os alunos das turmas que começaram há um mês estão para ficar loucos. Sabe por quê? Não tem como não correr na aula com eles. Se com vocês a gente trabalhou exercício de 20, 30, 40 questões, com ele trabalha no máximo 8. Senão não dá tempo de fechar edital. É correria, meu amigo. E não é porque, eles são desmerecidos. Não é isso não. É o tipo de turma que é diferente. É uma turma intensiva. Numa turma intensiva, olha o que o nome está dizendo. É correria. Eu não sei muito, vai ficar sem saber, meu amigo. Porque não tem como, numa turma intensiva, você aprender as coisas do zero. Você entende isso? Então, você não pode parar de estudar. Vai haver uma tentação grande, uma preguiça desgraçada, a vontade de descansar. Quando você morrer, você descansa. Agora é hora de estudar, meu. Agora é hora de, não parar. Não pode parar. Beleza, galera? Me dei mal no concurso da PM, não foi o que eu esperava. Não foi o que eu esperava. Na hora da prova me deu um nervosismo e aí eu perdi para mim mesmo. Então, se você vai fazer esse concurso, analise tudo. Analise como você se comportou no dia da prova. Analise como você administrou o seu tempo na hora da prova. Porque um outro estará muito próximo de chegar. Você vai utilizar todas as suas experiências nesse concurso da PM para você se superar no próximo concurso, que seja um concurso de bombeiros. Beleza? Então não pode vacilar, não pode parar. Adeildo, se não chegar o concurso para o Corpo de Bombeiros, meu amigo, o presidente do TJ Pernambuco foi em rede estadual dizer que o concurso do TJ Pernambuco vai sair esse ano. Tudo que vocês estão estudando vale para esse concurso. E o que vocês farão é acrescentar outras matérias. Vai ter cargo para nível fundamental, médio e superior. A Caixa Econômica divulgou em nota que o concurso dela para nível médio e superior sai esse ano. Então, vocês terão PM, provavelmente bombeiro é o próximo, provavelmente no segundo semestre, TJ e Caixa Econômica para nível médio. Galera, não pode vacilar, não pode parar de estudar. Beleza? Vamos lá, questão número 4.
No texto 1, o autor se dirige ao leitor tratando na terceira pessoa do singular, pronome você. Se o autor decidisse se reportar mais amplamente ao leitor, o texto estaria indicado na alternativa. Letra A. Continuemos andando e fazendo. Beleza, eu estou aqui com o plural. Porém, eu tratei por você. Se eu vou me referir a mais pessoas, eu vou tratar por vocês e não por nós. Porque o autor não se incluiu originalmente na mensagem. Então, se ele não se incluiu, eu não posso colocar aqui primeira pessoa do plural. Beleza? Na letra B, se vocês não conseguirem fazer uma coisa grandiosa hoje, fazei alguma coisa pequena. Errado. Porque fazei é imperativo para a segunda pessoa do plural. Fazei vós. E a concordância tem que ser com vocês, em terceira pessoa. Ficaria assim, ó. Se vocês não conseguirem fazer alguma coisa grandiosa hoje, façam vocês, façam alguma coisa pequena. Façam. Beleza? E não fazei. Então a letra B nesse aspecto está descartada, uma pegadinha, hein? Na letra C, vão rápido quando puder, vão devagar quando fostes obrigados. Opa, fostes é tu. Aliás, perdão, fostes é vós. Vós fostes. Então, essa terminação aí indica segunda pessoa do plural, tem que ser terceira. Beleza? Na letra D, mas seja lá o que for, continueis. Opa, continueis. Continueis é vós. Beleza? E outra coisa, continueis, preste atenção. Eu digo, tu continuas, corta o S. Continua tu. Vós continuais, corta o S. Continuai vós. Beleza? Continuai vós. Aqui, quando ele coloca seja lá, mas seja lá o que for, continueis. Essa construção está errada. Por que está errada, Deildo? Vamos lá. Eu digo que eu continue, que tu continues, que ele continue. Que nós continuemos, que vós continueis, que eles continuem. Eu pego todas essas pessoas, com exceção da primeira do singular, e transfiro para o imperativo negativo, sem nenhuma alteração. Então, quando eu digo continueis, é o imperativo negativo. Não continueis vós. Se você observar na primeira oração da letra D, mas seja lá o que for, continueis. Eu não tenho partícula de negação. Então a frase está toda errada. Até para ser segunda pessoa do plural, ela está toda errada. Por eliminação, a gente chega à resposta, letra E. E por convicção. Não desperdicem vocês a base que vocês já construíram. Existe alguma coisa que vocês podem fazer agora mesmo, hoje, neste exato momento. É assim que se constrói o texto. Beleza? Quinta questão. Em qual das alternativas abaixo a vírgula foi empregada para separar a oração principal da oração subordinada condicional? Primeira coisa, você tem que saber onde é que está essa oração. Então você vai procurar ou a palavra se, ou a palavra caso, ou a expressão desde que, enfim, algum marcador do elemento condicional. Analisando a letra A. Se você não conseguir fazer alguma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Letra B. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo. Letra C. Cada momento intenso e apaixonado, a que você dedica o seu objetivo, um pouquinho mais e você se aproxima dele. Letra D.
mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um começo. E letra E, vá devagar quando for obrigado. Galera, eu tenho a resposta em qual opção? Sem dúvida. A de Adeildo. A de aprovado. A de amor. A de apaixonado. A de mim mesmo. A de aniversário. A de afrangalhado. Presta atenção. Galera, vamos ganhar um pouquinho mais essa questão. Na letra B, pode não ser muito, mas, sublinha o mas, coloque ao lado, conjunção adversativa. Conjunção adversativa. Na letra C, adversativa. Na letra C, cada momento intenso e apaixonado aqui você dedica o seu tempo um pouquinho mais e você se aproxima logo dele. Preste atenção ao que eu vou dizer. Tá vendo esse segundo I? Um pouquinho mais e você se aproxima dele. Perceba que todas as ideias, elas são diferentes, mas se complementam. Todas as ideias são diferentes e se complementam. Então, esse último elemento, e você se aproxima dele, é adicionado ao elemento anterior. Beleza? Então, a relação marcada no segundo I é aditiva. E no primeiro, também. Só que no primeiro, a relação aditiva é entre termos. E no segundo, a relação aditiva é entre orações. O primeiro I, cada momento intenso e apaixonado. Então, eu tenho dois elementos de mesma função sintática ligados por uma conjunção aditiva. Na outra, eu tenho duas orações. Beleza? A relação aí é de adição. Na letra D de dado, mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Galera, essa expressão inteira, mesmo um pequeno avanço na direção certa, o que ela representa em relação à oração posterior? Uma ressalva. Coloque aí ao lado. A primeira oração representa uma ressalva, uma concessão. Beleza? Uma concessão. E na letra E, temporal. Na letra E, sublinha a palavra quando e a relação é temporal. Beleza? Muito bem. Sublinha a palavra quando e escreva ao lado relação temporal. Na letra, na sexta questão agora, a gente nem passa pelo texto. Texto muito bacana, muito bonito, mas não nos interessa. Beleza? Agora atenção todo mundo. Quem achou a resposta da sexta questão? Letra? Essa confusão aí aconteceu na prova. E aconteceu na prova por um detalhe. Vamos analisar. Observe os verbos sublinhados dos itens abaixo. Primeiro verbo, confundem. A frase está escrita assim, ó. Vistas ao longe, se confundem com os céus. Ora, o que se confunde com alguma coisa. Então é um verbo transitivo indireto. Beleza? Não é? É um verbo transitivo indireto. Agora preste atenção, muita atenção. Ele vem ligado à palavra se. Correto? Ele vem ligado à palavra se. Essa palavra se, cuidado galera, para você não interpretar errado. Ela não é um índice de indeterminação de sujeito. Se ela fosse, esse verbo ficaria obrigatoriamente no plural. Na terceira pessoa do singular. Não é. Eu quero que você perceba o seguinte. Nesse contexto, o verbo, é confundir-se. É um verbo pronominal. O pronome é como se fosse uma extensão do verbo, uma parte integrante do verbo. Por exemplo, eu posso conjugar o verbo confundir assim.
eu confundi fulano de tal. Ou seja, eu provoquei a confusão nele. Eu o confundi. Verbo transitivo direto. Confundir alguém. Outra possibilidade de utilizar esse verbo é confundir algo com alguma coisa. Aí, nesse contexto, o verbo é bitransitivo. Confundir alguma coisa com alguma coisa. Confundir alguém com alguém. Bitransitivo. E eu tenho a outra possibilidade do verbo ser pronominal. Confundi-me. Eu me confundi, tu te confundiste, ele se confundiu. Nós nos confundimos, tá vendo? O pronome é parte integrante do verbo. Eu só posso conjugar o verbo, nesse caso, auxiliado do pronome. E aí o pronome ele vai ser transitivo indireto e o complemento regido pela preposição com. Certo? Parabéns, viu, para você. Tchau. E aí, galera, fica ligado com a seguinte situação. Às vezes, essa banca, ela sublinha um verbo e diz assim: há um verbo com a mesma regência na opção. Então, cuidado com esses verbos que têm várias regências. Beleza? Adeildo, e altera o sentido desse verbo? Se você perceber direitinho, não altera nada, ele continua significando a mesma coisa. O que vai mudar é a predicação verbal. Ok? Segunda frase. Para cantar os teus encantos. Preste atenção. O verbo cantar é comumente um verbo intransitivo. Quem canta, canta. Beleza? Às vezes ele é utilizado em sentido figurado e às vezes ele é utilizado de forma a ser ou a ter seu significado reforçado. Porque quando alguém diz assim, fulano de tal cantou uma música, é claro que ele vai cantar uma música. Ele vai cantar o quê? Não é? Uma certidão de nascimento? Não, ele vai cantar uma música. O outro diz, ele cantou um canto, beleza. Essas são expressões cuja finalidade textual é reforçar a ideia, evidenciar um sentido. É um pleonasmo vicioso? Dependendo do contexto, sim. Num texto de linguagem figurada, não. Num texto poético, que é o caso, não, é um recurso poético. Beleza? Nesse contexto, para cantar os teus encantos, ele está sendo empregado como verbo transitivo direto, acompanhado de um objeto direto, os teus encantos. Não tem preposição na história. No terceiro item, para refrescar a alma de tua gente. Aí o verbo foi empregado como transitivo direto. Refrescar o quê? A alma de tua gente. A expressão de tua gente é um complemento da expressão alma. Está associada à ideia de alma, como elemento possuidor. Esse de tua gente é o elemento que possui a alma. Então é um elemento agente, um adjunto adnominal. Não é complemento. Não há dois complementos aí, só há um. Verbo transitivo direto e o objeto direto, a alma de tua gente. No quarto item, que precisa adormecer no silêncio de tuas noites. Preste atenção. Adormecer aqui aparece como verbo intransitivo. O que adormece, adormece. No silêncio de tuas noites, denota um ambiente temporal e espacial. Beleza? Portanto, é adjunto adverbial. E no quinto item, pois preciso do teu clima para a sanidade. O verbo precisar foi empregado com sua significação literal, porém numa frase de sentido figurado. Ele é verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Beleza? Verbo transitivo indireto. E a preposição aí é a preposição de, do teu clima. Então, eu leio e faço de imediato, durante a leitura, a análise. Por quê? Porque quando eu parto para a análise dos tópicos, eu já tenho de antemão uma noção do que eu vou verificar como certo e errado. Na letra A, no item primeiro, o verbo exige complemento não regido de preposição. Ora, olha com os céus. É complemento regido de preposição. Então está dispensada a letra A. Na letra B, tanto no item primeiro como no segundo,
Os verbos exigem complementos não regidos de preposição. A gente acabou de ver que no primeiro tem preposição, está dispensada a letra B. Na letra C, no item terceiro, o verbo exige dois complementos. Um regido de preposição, o outro não regido de preposição. Acabei de falar para vocês, para não confundir o adjunto adnominal com o complemento. Então só pede um. E esse único complemento não tem preposição. Letra C eliminada. Aí vem a letra D. No item quarto, o verbo exige apenas um complemento regido de preposição. No item quarto, adormecer é intransitivo. Não pede complemento. Aí vem para a letra E. No item 5, o verbo não exige complemento. A gente acabou... Calma. A gente acabou de analisar que o verbo exige. Aqui, o que aconteceu? O pessoal entrou com recurso. No gabarito preliminar, eles deram a resposta na letra D. Calma. O pessoal entrou com recurso. Eu analisei a prova lá no próprio site. Quando saiu o gabarito definitivo, a questão foi nula. Tinha que ser nula. Beleza? Aí, repito. Qual é o problema numa situação dessa? A perda de tempo. Valoriza o cara que não estudou, ganhou uma. Agora, o que eu quero? Eu quero que você saiba analisar essa questão. Nós estamos aqui simulando. Aqui, eu quero que você tenha a habilidade para chegar e me chamar e dizer: Adeildo, a sexta questão não tem resposta. Ninguém me chamou, porra. Tinha que ter chamado. Adeildo, essa questão não tem resposta. Chamei. Beleza? Vamos lá. A pergunta que eu faço é: vocês acham que tem mais alguma questão nessa prova que merece ser anulada? Qual? Qual? A oitava? A oitava? Acha que tem que ser anulada? Então vamos fazer o seguinte: vamos analisar logo a oitava questão. Depois a gente volta para a sétima. Oitava questão. Observe os termos sublinhados dos fragmentos abaixo. Vamos lá. Primeiro item. Do alto do Magano, tenho uma visão dos Olímpios. Galera, Olímpios. Paroxítona terminada em ditongo. Do Mundaú, sinto uma visão cósmica. Mundaú é uma palavra oxítona. Agora, por que ela foi acentuada? Porque terminou em hiato. Então, esse U é átono ou é tônico? Tônico. Cósmica. Quantas sílabas tem essa palavra? A sílaba tônica está em que posição? Antepenúltima. Como é o nome da regra? Proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Terceiro item. A palavra é céus. Esse ditongo é aberto ou fechado? Está em um monossílabo tônico, não é verdade? A acentuação é obrigatória. Todo mundo tem que lembrar que os ditongos abertos, orais, ei, oi, el, em monossílabos tônicos ou na sílaba oxítona, tem que ser acentuado. Beleza? Então tá tudo certo. É um monossílabo tônico. E na expressão águas, no quarto item, quantas sílabas tem essa palavra? Duas. Duas sílabas. Aí alguém vai dizer assim: Adeildo, mas olha só. Por que essa palavra terminou em A, porra? Se terminou em A, é uma paroxítona terminada em A, não acentua. Eu vou perguntar: esse A faz parte ou não de um ditongo? Paroxítona terminada em ditongo, meu amigo. Beleza? Paroxítona terminada em ditongo acentua. Então não confunda as regras. Então, eu acabei de relatar item por item qual é a regra de cada uma delas. E você vai verificar que da letra A à letra E não tem resposta.
Tá vendo? Vou analisar uma por uma. A letra A diz, no item 1, o acento do termo sublinhado se justifica por ser paroxítono terminado em hiato. Ponha bem do lado. Essa regra não existe. Uma resposta eu queria incorreta. Veja só por que não tem... Por que ela tem que ser nula? Não está incorreta? Letra B. No item 2º, o U é acentuado por ser átono e formar hiato com a vogal. Está errado também, já tem duas respostas. O U é tônico. Forma hiato, mas é tônico. Pronto, já anula a questão. Na letra C, no item 3º, o termo sublinhado é acentuado por se tratar de ditongo fechado. Outro erro. É ditongo aberto, oral aberto. A letra C, né? Letra C. Então, só aí é para marcar a incorreta, já tem 3. Não. Essa não correta. Letra D. A tonicidade do termo sublinhado no 4º item recai na penúltima sílaba e acentua-se por formar hiato. Pô, 4º item, águas, não tem hiato, meu amigo. É paroxítono terminado em ditongo. Ou seja, tem mais um erro, 4 erros. Letra E. A tonicidade do segundo termo sublinhado no item 2 recai na antepenúltima sílaba. Razão porque é acentuado. Então, o que ocorre na prova, que a gente percebe, foi um erro de quê, galera? Era para a pessoa ter dito a alternativa correta, que teria como resposta a letra E, e ele colocou incorreta. Tem 4 respostas. Não, foi nula. Originalmente no gabarito preliminar colocaram letra E, mas não combina porque letra E é a única que está certa, ele está pedindo a incorreta. Aí veio a anulação da questão com o gabarito definitivo. Beleza? Não é isso? Ganhou quem não estuda. Galera, vamos agora à 7ª questão. Beleza? Vamos lá? 7ª questão. Sobre concordância verbal, analise os itens abaixo. Primeiro item. E as tuas belezas naturais, as quais fizeram de ti a cidade das flores. Galera, qual é a regra de concordância envolvida? Veja, no primeiro item a expressão as quais é sujeito de fizeram. Você vai lembrar que as quais equivale ao pronome relativo que. Quando o pronome relativo que é sujeito do verbo, o verbo concorda com quem? Com o termo antecedente. As tuas belezas naturais. Beleza? Então, analisamos o primeiro item. Segundo item. Donde a imagem de braços abertos de Cristo Redentor abençoa o teu povo. Quem abençoa? A imagem de braços abertos. Beleza? Aí é a regra geral. O verbo concorda com o sujeito. Terceiro item. Do morro do Cruzeiro, observo que teus ventos, vindo uivantemente de outras colinas, se misturam com os perfumes de tuas flores. Quem é o sujeito de se misturam? Teus ventos. Muito bem, teus ventos. Em relação aos verbos sublinhados, eu tenho fizeram, abençoa e misturam. Está correto o que se afirma na alternativa letra D de Deus. No item segundo, o verbo concorda com o sujeito, a imagem de braços abertos. Beleza? Foi? Mas entendeu agora? Pronto. 9ª questão, regência nominal. Preste atenção, galera, que o assunto crase foi colocado no edital à parte. Mas, na verdade, ele está muito associado à ideia de regência verbal e nominal. Por conta do emprego da preposição para provocar a crase. Beleza? Então, a questão é de regência, mas vamos analisar. Em apenas uma das alternativas abaixo,
Os termos sublinhados indicam exemplo de regência nominal. Assinale-a. Letra. Vamos devagar. Letra A e C foram faladas. Vamos começar, vou deixar por último essas duas. Letra E. Conhecer Garanhões. Ora, galera, conhecer é verbo. Garanhões é complemento do verbo. Então tem aí exemplo de regência verbal. Letra D. Dedico a Garanhões. Quem dedica é verbo, meu amigo. Dedica a alguma coisa. Dedica algo a alguma coisa. Regência verbal. Dedico. Na letra B de bola, quem vai a Garanhões, vai, é verbo. Então, regência verbal. Aí me sobram as letras A e C. A letra A, Garanhões. A ti rendo o quê? Regência verbal. Quem rende? Rende algo a alguma coisa. Regência verbal. Resposta, letra C. Beleza? Na letra C você tem ser fiel. Sublinha a palavra fiel. Circule a palavra fiel. Circule. Que o próximo item está sublinhado. Então circule. Galera, esse adjetivo. Quem é fiel a alguém ou fiel a alguma coisa. Então ele pede complemento nominal. Galera, tudo que pede complemento nominal é exemplo de regência nominal. Beleza? Adeildo, então você está afirmando que quando o elemento é um complemento nominal, ele automaticamente é exemplo de regência nominal? É, automaticamente. Beleza? Não tem exceção? Não, não tem exceção. Beleza, galera? Então, letra C confirmada. Vamos verificar a 10ª questão e partir para a primeira e segunda. 10ª questão. No texto de Shakespeare, abaixo, faltam sinais de pontuação. Aí está escrito: todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Muito bem. Pontuando-a, tem-se como correto qual letra? B. Letra B. B. Primeira oração, todo mundo é capaz de dominar uma dor. Segunda oração, exceto quem a sente. Bem. Beleza? Agora, voltar para a primeira e segunda. Na letra B, na letra C eu tenho ponto e vírgula. Vamos lá, galera? Vamos lá. Então, a estratégia agora qual é? Eu vou ler a primeira questão e os tópicos. Depois eu vou ler a segunda questão e os tópicos. Só depois eu leio o texto. Que eu já faço uma leitura pontual. Beleza? Então, primeira questão. Analisando o texto 1, segundo o autor, então vamos lá. Letra A. Os fatos da vida acontecem obedecendo a um rigoroso planejamento. B. É essencial acompanhar o ritmo da vida e estacionar quando for preciso. C. O ser humano tem o direito de se frustrar e recuar em determinados momentos. D. Mesmo que os objetivos não sejam alcançados em plenitude, é preciso não desanimar e prosseguir. Marcou a letra D, acertou. Letra E. É imprescindível recuar diante das intempéries da vida para não correr riscos. Então, olhe, que essa frase da letra D seja uma mensagem de motivação para todos nós. Amém. Beleza? Preste atenção, vamos ser realistas aqui na sala agora. Qual é o nosso desejo? Passar no concurso da PM. Nós estamos num jogo, galera. A gente pode ganhar? Não está estudando para ganhar? Mas pode perder, não pode? Se perder, letra D. Mesmo que os objetivos não sejam alcançados em plenitude, é preciso não desanimar e prosseguir. Tem que prosseguir, galera. Não deu nesse, vai dar num outro.
O que não pode é esmorecer. Pô, vou me deprimir agora. Que nada, porra. Você vai ter que fazer o seguinte. Lembra de um texto que a gente leu aqui. Você vai ver onde você errou. Vai corrigir o erro. Para você aprender com ele. E vai tocar o barco para frente. Para os próximos concursos. Beleza? Outra coisa que é importante. Preste atenção ao que eu vou dizer. Preste atenção. Se você tem um filho e você gosta muito dele. Ele está super gripado. E ele quer um picolé. Você vai dar? Se ele insistir, você vai dar? Se ele chorar, você vai dar o picolé? Por quê? Galera, preste atenção ao que eu vou dizer. Você quer passar no concurso da PM. Tá louco para passar no concurso da PM? Você acredita em Deus? Você acredita que Ele é nosso Pai? Deus está vendo o teu coração. Ele está vendo o teu pensamento. Se Ele está vendo o teu coração e teu pensamento, Ele sabe qual é o teu objetivo e a tua intenção ao querer entrar numa corporação que te permite andar armado. Ele sabe da possibilidade de tu te perderes. Então, se Ele te ama e Ele vê isso, meu amigo, você vai estudar para concurso da PM até você entupir o cano e você não vai passar. E você tem que aprender a ler as mensagens de Deus. Então, você precisa merecer passar num concurso. Nesse ou em qualquer um. Precisa merecer. Então, arrogância deste lado. Prepotência deste lado. Sabe? Você tem que procurar desde sempre merecer as coisas boas acontecerem na sua vida. Como passar numa prova de concurso. Senão, da mesma forma que você não vai prejudicar o seu filho porque você o ama, ele também não vai. Beleza? Então essa frase da letra D ela é emblemática. Ela é uma frase para a gente se motivar, se automotivar o tempo todo. Eu vou perseguir meu objetivo, eu vou fazer por mim e vou procurar merecer. Beleza? Vocês estão vendo, vocês vão ser funcionários públicos. Vocês estão vendo a onda de corrupção pela qual nosso país está passando. Vocês não podem se somar a esse grupo de gente, pessoal. Quando vocês entrarem no serviço público, sejam honestos. Não entrem nessa de dar um jeitinho ali, um jeitinho acolá. Oriente e aplique a lei. Haja com bom senso e aplique a lei. Informe os outros sobre os direitos dos outros e os deveres e aplique a lei. É por isso que você tem que ter noção de direito constitucional. É por isso que você tem que saber o que você pode, o que você não pode. E quando você estiver dentro da corporação, o que o estatuto da corporação reza? O que você pode e o que você não pode. Beleza? Você não pode se perder nas próprias ações. Beleza? Questão número 2. Qual é a resposta? Sim. Letra? Sim. Em uma determinada passagem do texto 1, o autor revela que todo indivíduo tem potencial para progredir. Assinale a alternativa que indica essa passagem. Letra C. E qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Galera, quem tiver perspicácia, não precisa nem ler o texto. Leu as opções. Procure a frase que justifica essa ideia. Que ideia? Que todo indivíduo tem potencial para progredir. Só tem uma. Letra C. Beleza? Prova número 1. The End. Prova número 2. Prova número 2.
Olha só de cara. Texto 1 para as questões de 1 a 7. Olha aí, tá vendo? Aí. Galera, de 1 a 7, quantas questões necessitam a leitura desse texto? Todas? Vamos ver? Primeira, dentre as diversas competências atribuídas a um líder deste século, tem-se. A primeira questão depende da leitura. Na questão número 2, ao utilizar-se do trecho abaixo, aí tem o trecho, o autor pretendeu expressar que, galera, só o trecho me basta. Beleza? Então não preciso voltar à leitura completa do texto. Na terceira questão, observe os termos grifados. Eles podem ser substituídos respectivamente por eu só preciso dos fragmentos aqui. Na quarta questão, eu também tenho elementos respectivamente aí grifados e comentários. Eu só preciso, portanto, desses elementos para responder a questão. Na quinta, observe os verbos grifados. Tem as frases com eles, esses verbos grifados. Em relação a eles, assinale a alternativa correta. Só me bastam os verbos. Na sexta, em apenas uma das alternativas abaixo, a tonicidade dos dois termos grifados recai na penúltima sílaba, assinale. Não preciso do texto. E na sétima, observe os verbos grifados nos fragmentos abaixo. Eu tenho um fragmento com os verbos grifados. Sobre eles, então o que me interessa é só isso aqui. Portanto, das 7 questões apontadas para a leitura obrigatória do texto 1, só a primeira necessita da leitura. Vou ganhar tempo. Na oitava questão, o que acontece? Os escritos abaixo refletem homenagens prestadas por figuras ilustres à cidade de Olinda. Aí você tem fragmento 1, 2 e 3. Se extrairmos deles os fragmentos abaixo, aí tem aí, olha, primeiro item, segundo, terceiro e quarto. É correto afirmar, analisando a vírgula, analisando a pontuação, perdão. Analisando a pontuação. Eu não vou precisar me matar para tentar interpretar esses textos, se a análise é estrutural. Nona questão. Observe os pensamentos abaixo e atente para os sublinhados. Beleza, tem o do Charlie Chaplin, o de Vinícius de Moraes e o de Carlos Drummond de Andrade. E tem mais um, o do Papa João Paulo II, perdão. Assinale a alternativa correta. Aí eu vou analisar item por item e verificar que eu não preciso de uma interpretação profunda, porque a análise se concentra na relação de sentido marcada pelos conectivos. Isso. Na 10ª questão, aí eu preciso ler o texto. Eu tenho um texto e logo em seguida, sobre ele, é correto afirmar que se trata de um texto. Aí eu tenho que ter feito a leitura. Então, nessa prova de 10 questões com 2 textos, somente a 10ª e a primeira necessitam da leitura. É a 10ª, né? Então, vamos começar a questão, a análise daqui dessa prova, pela segunda questão. Vamos lá. Ao utilizar-se do trecho abaixo, o trecho é ao invés, sublinha a expressão ao invés. Galera, essa expressão significa ao contrário de, ao invés de, ao contrário de. Beleza? Ao invés de, ao contrário de. E é fácil lembrar disso. Invés, inverso. Invés, inverso, contrário. A expressão em vez de significa no lugar de, em vez, na vez de. Em vez de fulano de tal, eu vou. Ou seja, no lugar de fulano de tal, eu vou. Em vez de, no lugar de. Beleza? Muito bem. Então, ao invés de controlar pelo medo, contagia a equipe, encorajando as pessoas a se sentirem mais seguras, dignas
e necessárias ao bom desempenho das tarefas que lhes são confiadas. O autor pretende expressar que, letra, cabe ao líder, exatamente, cabe ao líder deste século administrar com segurança, sem gerar medo para, dessa forma, promover aos seus liderados um bom desempenho em suas tarefas. Olha, eu já trabalhei em empresas que todo final do ano tinha a lista negra de quem ia ser demitido. Meu amigo, a partir de outubro, a empresa ficava uma bomba relógio. Ninguém conseguia trabalhar direito. Tinha gente que infartava, tinha gente que tinha AVC, tinha gente que tinha pico de pressão. A partir de outubro, todo ano era assim. Aí mudou a gestão. O gestor que entrou agiu dessa forma. No decorrer do ano, ele foi observando, analisando o desempenho de cada um, foi tomando medidas preventivas, foi tomando medidas corretivas, foi encaminhando as situações de forma adequada. No final do ano, em vez de ele chegar com a lista, ele chegou com uma outra lista. A lista de renovação do contrato de todo mundo, em outubro. Olha a diferença de visão. Eu vim embora de São Luís e essa pessoa continuou trabalhando nessa mesma perspectiva. Já há 3 anos subsequentes. 4 com esse agora. Então todo mundo deseja trabalhar num lugar que é assim. Beleza? Líder da atualidade tem que ser desse jeito, cara. Qual? A letra E diz: ser líder do século XXI é administrar com eficiência e eficácia, proporcionando aos seus liderados uma autoconfiança capaz de fazer com que estes pouco se estimulem. Pouco não, muito. É uma contradição. Beleza? Galera, terceira questão. Observe os termos grifados abaixo. Só assim, primeiro item, poderá ser respeitado de fato pelo seu modo de ser embasado em preceitos de ética. Embasado, ter por base, ter por fundamento, estar fundamentado, embasado, alicerçado. Beleza? Então veja só, eu tenho como possibilidade já de cara a letra A, fundamentado, a letra D, fundamentado, e a letra E, alicerçado. B e C estão eliminadas. Porque vinculado e oriundo não tem relação nenhuma com a palavra embasado. Aí eu vou agora analisar o segundo item. O autoritarismo deve ser descartado. Descartado, galera, significa o quê? Eliminado, rejeitado, cortado. Beleza? Aí eu vou para a letra A, tem alterado. Alterado não é sinônimo, descartado a letra B, a letra A. Na letra C, depreciado. Olhe, preste atenção. Depreciado não é descartado. Depreciado é o oposto de apreciado. Apreciar uma coisa é você analisá-la, verificá-la de forma positiva. Depreciar uma coisa é você analisá-la, mas analisá-la numa perspectiva negativa. Isso não significa descartar. Então, de cara eu elimino a letra D, resposta letra E. Letra E. Atenção, Edja. Letra E. Alicerçado, rejeitado, contamina e elimina. Contagia, contamina, suprime, elimina, corta. Beleza? Suprime. A dentro suprime pode ser diminui? Não, porque diminui não é eliminar. Suprimir é eliminar. Beleza? Letra E. Portanto, nossa resposta. Galera, essa é a melhor forma de responder questão de sinônimo quando envolve muitas palavras. Você já vai por eliminação. Tá bom? Quarta questão. Observe os itens abaixo e seus respectivos comentários. Muito bem, primeiro item. O líder do século XXI alcançará status pela capacidade de lidar com as diferenças, respeitando-as e utilizando-as como fator decisivo.
Se ao termo grifado fosse acrescido o termo aspectos, então, com as diferenças e os aspectos, estaria correto o trecho em lidar com as diferenças e os aspectos, respeitando-as e utilizando-as, respeitando-os e utilizando-os. Concordância total no masculino. Primeiro item sendo verdadeiro, primeiro item sendo falso, elimina o quê? Letra B e letra D. Beleza. Letra B e letra D eliminadas. Segundo item. Encorajando as pessoas a se sentirem mais seguras, dignas e necessárias ao bom desempenho. Substituindo-se o termo grifado por indivíduos, ter-se-ia como correto o trecho, encorajando os indivíduos a se sentirem mais seguros, dignos e necessários ao bom desempenho. Segundo item, estando errado, matou a questão. Qual é a resposta? Letra A. Beleza? Quinta questão. Observe os verbos grifados nos itens abaixo. O erro do segundo item? Necessário. Está no singular, tinha que estar no plural. Quinta questão. Primeiro item. Influenciando e motivando seus liderados. Galera, tenho dois verbos transitivos diretos. Os dois tendo um só complemento. Objeto direto, seus liderados. Então não tem preposição aí, hein? Segundo item. Será necessário exercer o quê? Alguma forma de poder. Beleza? Exercer verbo transitivo direto. Não tem preposição. Para liderar uma equipe. Liderar. Quem lidera, liderar alguém ou alguma coisa. Verbo transitivo direto também. Pede complemento sem preposição. Terceiro item. Contagia a equipe, encorajando as pessoas a se sentirem mais seguras. Galera, nesse caso e nessa frase, contagia está sendo apresentado como verbo transitivo direto. Contagia quem? Ou o que? A equipe. Objeto direto. Beleza? Por que eu estou dizendo nesse caso? Porque o verbo contagiar, ele é bitransitivo. Contagiar algo ou alguém com alguma coisa. Beleza? Nesse caso aqui, isolado, ele está como transitivo direto. Quarto item. Vinculando o sucesso de cada membro ao seu grupo. Ao sucesso do grupo, perdão. Galera, aqui eu tenho um verbo bitransitivo. Vinculando o que a que? O que? O sucesso de cada membro. Objeto direto. A que? Ao sucesso do grupo, objeto indireto. Então pede dois complementos. Um regido de preposição e o outro sem preposição. Beleza. Diante disso, qual é a resposta? D de dado, nossa resposta. No item 4, o verbo exige dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição. Beleza? Beleza. Sexta questão. Galera, olha o que é dito. Em apenas uma das alternativas abaixo, a tonicidade dos dois termos grifados recai na penúltima sílaba. Ou seja, galera, em que frase eu tenho dois elementos grifados paroxítonos? Letra C, líder e exercício. Beleza? Na letra A, século é o quê? Proparoxítono. E líder? Paroxítono. Na letra B, será é o quê? E necessário? Beleza. Na letra D, ética é o quê? Proparoxítono. Equilíbrio? Paroxítono terminado em ditongo. Beleza. Na letra E, a palavra até é o quê? Oxítona. E competências? Terminada em ditongo. Beleza? Letra C confirmadíssima. Galera, sétima questão. Observe os verbos grifados nos fragmentos abaixo. Primeiro, vamos ler o fragmento.
O novo líder do século XXI deve ser diferente de tudo o que possa vincular sua posição a um status de poder autoritário. Ao contrário, precisa o quê? Desenvolver uma perfeita habilidade para conduzir sua autoridade, influenciando e motivando seus liderados, estimulando-os a contribuir para a realização do objetivo ou do projeto em execução. Deve socializar. Lembre que o verbo dever aqui é um verbo auxiliar. Na locução verbal, deve socializar as responsabilidades de maneira sutil. Pois bem, sobre eles é correto afirmar que o primeiro concorda com a habilidade. Concorda com quem o primeiro? O novo líder. O novo líder precisa, ele precisa, beleza? Dispensar da letra A. Letra B. Ambos concordam com o nome a que se refere o novo líder. Certo ou errado? Marque a letra B. Sim. Essa daí foi tranquila. Oitava. Galera, preste atenção. Você observe que os elementos aqui foram extraídos dos textos. Então, se ficou difícil ler os elementos isoladamente, é só voltar com eles para o texto. Por exemplo, se extrairmos deles, dos fragmentos abaixo, da questão 8ª. Primeiro item. Olinda, cidade heróica. Isso está no texto 1. Perceba como cidade heróica está entre vírgulas. Beleza? Item 2. Olinda, serás eterna e eternamente. Verifique que é uma vírgula depois de Olinda, tratando o elemento personificado como um vocativo. No primeiro item, Olinda, logo em seguida cidade heróica, aparece como um aposto para a palavra Olinda. E no segundo item, Olinda aparece como elemento vocativo para a mensagem que vem logo depois. Terceiro item, não se apalpa, vírgula, é só desejo. E no quarto item, Olinda, cidade mulher, de novo eu tenho um elemento entre vírgulas, compondo um aposto. Um abraço, viu? Um aposto. É correto afirmar que... O que é correto afirmar, galera? Letra D. No item 4, a vírgula separa termos que explicam o termo antecedente, o aposto. Beleza? Tá terminando. Nona questão. Observe os pensamentos abaixo e atente para o sublinhado. Beleza. No primeiro item, eu tenho um mas preciso do seu sorriso para ser feliz. No segundo item, embora haja tanto desencontro pela vida. E no terceiro item, mas a minha disposição de obedecer-lhe é fraca. Galera, eu tenho respectivamente uma conjunção adversativa, uma conjunção concessiva e uma conjunção adversativa. Então, se eu tenho isso respectivamente, no quarto item, para que ele continue fazendo bem, esse para que, uma conjunção final, sabendo dessas percepções, assinale a alternativa correta, letra C. No item terceiro, a oração grifada se inicia com um conectivo que exprime ideia de oposição. Beleza? Muito bem. Para encerrar, a gente vai fazer primeiro a leitura da 10ª questão, depois volta para a primeira. A 10ª questão diz assim: observe o texto abaixo. Ali naquela casa de muitas janelas e bandeiras coloridas vivia Rosalina. Casa de gente de casta, segundo eles antigamente. Ainda conserva a imponência e o porte senhorial, o ar solarengo, que o tempo de todo não comeu. As cores das janelas e da porta não estavam lavadas,
estavam lavadas de velhas, o reboco caído, em alguns trechos como grandes placas de ferida, mostra mesmo as pedras e os tijolos e a taipa de sua carne e ossos, feitos para durar toda a vida. Vidros quebrados das vidraças, resultado do ataque da meninada nos dias de reinação, quando vinham provocar Rosalina, não de propósito e ruindade, mas sem que fazer de menino. Escondido de trás das cortinas e reposteiros, nos peitoris das sacadas de ferro rendilhado, formando flores estilizadas, setas volutas, esses e gregas, faltam muitas das pinhas de cristal facetando cor de vinho que arrematavam nas cantoneiras e a leveza daqueles balcões. Sobre ele é correto afirmar que se trata de um texto letra D, que se caracteriza pela exposição de detalhe acerca das coisas e objetos. É um texto narrativo, descritivo ou dissertativo? Descritivo. Primeira questão. Dentre as diversas competências atribuídas a um líder deste século, tem-se letra B. Letra B. Motivar os seus liderados à realização dos projetos. É isso aí. Não, cara dele. Beleza, galera? Todo mundo aprovado nesse concurso da PM. Amém. Eu fechei a primeira prova.